Você não tá só cuidando da sua casa, você não tá só cuidando dos seus filhos, você tá fazendo um bem pra sociedade. Precisamos falar da importância da dona de casa e do trabalho doméstico. A gente precisa vestir, comer, viver num ambiente limpo. Então é engraçado pensar que as pessoas não valorizam. Não valorizam. Mas peraí, eu acho que gera sim. Você já pensou o quanto você tá economizando no final do mês se você tem uma dona de casa em casa? Ou você faz o serviço você mesmo em casa? Muito dinheiro. Você já parou pra pensar que todo mundo é um pouco dona de casa? Em algum momento, nem que seja 30 minutos do seu dia, você faz o trabalho, o papel da dona de casa. Seja botando uma roupa pra lavar, lavando uma louça. Se a gente tem um chão pra varrer, é porque a gente tem uma casa. Então a gente tem que valorizar o cuidar da nossa casa. E a nossa família, a nossa casa, o nosso bem mais precioso. Então a gente tem que cuidar, a gente tem que cultivar. E quando a gente cuida, a gente tá demonstrando amor. Então faça com amor, faça com dedicação. Olá, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E pra começar o vídeo, já vou avisando que a gente vai ter uma participação especial aqui hoje do Miguel. Então vocês vão ver ele bastante hoje no nosso vídeo. Era pra ele estar dormindo, porém ele resolveu não fazer a soneca da tarde de hoje. Então vocês vão ter a participação ilustre desse bebezinho aqui pulando e saracoteando bastante aqui no nosso vídeo de hoje. Eu já tinha estipulado já o dia pra gravar esse vídeo, então não tinha como adiar, deixar pra mais tarde, então a gente vai ter que gravar o vídeo com a participação ilustre desse bebezinho e vida de mãe, né, gente? Realidade e faz parte. Mas o assunto de hoje é de extrema importância e é um assunto um pouco falado e pouco valorizado. Precisamos falar da importância da dona de casa e do trabalho doméstico. É engraçado pensar que o trabalho doméstico ou o serviço doméstico é pouco valorizado, né? Porque é um dos serviços que a gente não consegue ficar sem. A gente precisa vestir, comer, viver num ambiente limpo, em perfeitas condições, pelo menos num ambiente com mínimas condições de higiene. Para quem tem filho, precisa que alguém cuide, ou então uma babá. E a gente precisa de uma pessoa que faça esse serviço. Ou é feito por uma pessoa específica, no caso das donas de casa, ou é dividido esse serviço entre os familiares, então cada um faz um pouquinho. Ou então é terceirizado, quando a gente contrata alguém para fazer o serviço. Como muitas vezes as diaristas, as faxineiras, as cozinheiras, as arrumadeiras e as passadeiras. Então esse serviço é indispensável, não tem como nenhuma pessoa viver no mundo sem o serviço doméstico. E por que esse trabalho é pouco valorizado? Porque todo mundo acha que dona de casa é um trabalho fracassado ou é visto com maus olhos quando uma mulher decide ser dona de casa ao invés de trabalhar fora como CLT. É triste pensar isso, né? Porque todo mundo em algum momento da vida já fez, tá fazendo ou vai fazer em algum momento um serviço doméstico que seja. Seja ele lavar louça, seja ele varrer uma casa, seja ele fazer uma comida, seja ele botar uma roupa a lavar. Tudo isso é serviço doméstico. E ninguém diz da importância que é esse serviço, porque nenhuma outra profissão poderia existir se não tivesse o trabalho doméstico. Se não existisse as donas de casa, e eu acho que as pessoas pouco valorizam esse trabalho porque não gera renda. Mas peraí, eu acho que gera sim. Você já pensou o quanto você está economizando no final do mês se você tem uma dona de casa em casa? Ou você faz o serviço você mesmo em casa? Muito dinheiro. Você deixa de pagar por uma diarista, você deixa de pagar por uma cozinheira ou uma marmitex ou restaurante, enfim. O que você deseja ir fazer pra comer, você deixa de pagar a lavanderia, porque você vai lavar suas roupas. Você vai deixar de pagar o motorista, porque você vai levar as crianças pra escola, levar, buscar, ir ao mercado. E outras infinidades de pessoas que você teria que pagar se alguém não estivesse fazendo esse serviço. Então é engraçado pensar que as pessoas não valorizam. Não valorizam. E o pior, muitas vezes a gente mesmo não se valoriza, porque a gente acha que a gente não tá contribuindo dentro de casa. Mas, minha amiga, a gente tá sim. Quanto mais atividades a gente faz em casa, menos a gente tem que gastar com terceirização desse serviço. Por exemplo, se eu tivesse que voltar a trabalhar hoje em CLT, eu teria que pagar alguém para ficar com o meu filho, ou seja, uma babá, ou uma creche particular. Ou então uma van para levar ele se eu não tivesse condição de levar e buscar. E isso só falando sobre babá. Fora que se eu não tivesse tempo para limpar minha casa, eu teria que pagar uma faxineira, nem que seja uma vez por semana para dar uma geral na casa. Se eu não quisesse ter uma jornada dobrada de ter que trabalhar em casa também e ser dona de casa. E esse é um ponto interessante. Você já parou para pensar que todo mundo é um pouco dona de casa? Em algum momento, nem que seja 30 minutos do seu dia, você faz o trabalho, o papel da dona de casa. Seja botando uma roupa pra lavar, lavando uma louça. Então, até mesmo a médica que trabalha no hospital, no plantão, no final do dia, ela é dona de casa, nem que seja por 5, 15, 30 minutinhos.
ou mesmo o advogado que chega em casa e lava uma louça. Então esse trabalho é de extrema importância. Ninguém consegue viver numa casa onde não está limpa, onde ninguém cuida, ninguém zela. E por isso que é tão importante o trabalho da dona de casa, porque ela disponibiliza o seu tempo, ela disponibiliza a sua vida em torno da sua casa, da sua família e dos seus filhos. E esse não é um trabalho mais ou menos nobre do que qualquer outra profissão, não. Mas é um trabalho muito nobre também. E a gente deixa de ver o trabalho da dona de casa como nobre. A gente vê como um trabalho indispensável, como um trabalho insuficiente, o que na realidade é indispensável, é mais que suficiente e a gente precisa dele. Muitas mulheres deixam suas carreiras profissionais para serem dona de casa, para serem mães, para cuidarem dos seus lares. Só que muitas vezes essas mães, elas acham que não estão contribuindo com a sociedade. Pelo contrário, elas estão contribuindo de uma maneira indescritível. Quando você tira e disponibiliza tempo para criar seus filhos, para cuidar da sua casa, você não tá só cuidando da sua casa, você não tá só cuidando dos seus filhos, você está fazendo um bem para a sociedade. Porque filhos bem criados, um lar amável, um lar onde a família é feliz, são pessoas que não incomodam os outros. Mas afinal, dona de casa é uma vocação? É para todas nós? Eu acredito que não. Por mais que a mulher tenha tendência ao cuidar, ela tenha na própria genética dela o instinto de proteger e cuidar, pelo fato de sermos mães, então a gente já nasce com aquele instinto protetor, a gente já nasce com aquele instinto de cuidar de um ser humano, porque ele nasce, ele precisa ser cuidado. E normalmente é a mãe, porque ela tem que amamentar, porque ela tem que cuidar do bebê, mas não significa que todas as mulheres têm essa vocação. Como tudo na vida, a gente tem uma tendência a seguir algumas coisas. Tem pessoas que têm a tendência a cuidar mais, a cuidar de uma certa forma. Tem outras pessoas que não são tão atentas e acabam não tendo essa tendência do cuidar. Então, eu acredito que não é para todas as mulheres. Eu acredito que a gente tem que muito ver no nosso interior se é isso que a gente quer, se é isso que a gente gosta, se a gente quer realmente fazer e desempenhar esse papel dentro da nossa casa. E quando eu digo cuidar da nossa casa, ser dona de casa e exercer esse papel de mãe, enfim, não é só um trabalho exclusivo de tempo integral. Tipo, eu sou uma dona de casa em tempo integral porque eu fico todo o meu dia em casa e eu não trabalho nem meio período fora de casa. Mas tem muitas mães que trabalham meio período fora de casa e mesmo assim são donas de casa, são mães. Então, elas desempenham o papel de dona de casa da mesma forma. Muitas pessoas, às vezes, precisam ter esse momento fora de casa, precisam trabalhar fora, nem que seja meio período, para também desestressar a cabeça, para ter outras atividades e não só dentro de casa. Porque, querendo ou não, gente, trabalho doméstico é um trabalho cansativo, ele é um trabalho interminável. Então, no mesmo tempo que você terminou, dali a 5 minutos a gente tem que fazer de novo. Então, sempre você vai ter que estar fazendo e fazendo sempre. Então, tem mães, tem mulheres que realmente têm essa necessidade de trabalhar dentro de casa e também trabalhar fora. E tá tudo bem, gente. Não existe o certo ou o errado, não existe o nobre e o fracassado. Não existe. Existem as escolhas que a gente tem pra gente. Só que a gente precisa escolher por nós e não pelos outros. Escolha o que você acha que vai ser bom pra você. Escolha o que você acha que vai ser melhor pra você, o que você vai ser mais feliz. E você tem que colocar também na balança. Estar com a minha família, estar presente com o meu filho, estar presente cuidando do meu lar e não terceirizando isso, não deixando com que outra pessoa faça isso, é importante pra mim? Ou tudo bem pra mim eu colocar meu filho com uma babá, ou ter uma faxineira dentro de casa, eu não me importo? Beleza, tá tudo bem também. A gente tem que ser menos crítico também com as mães que escolhem trabalhar fora, porque não é errado, não é um problema as mães ou as mulheres trabalharem fora. Mas a gente não pode ter esse preconceito com as que escolhem ficar dentro de casa e cuidar dos seus lares. Nós mesmas temos preconceitos com nós mesmas. A gente acha que por a gente estar dentro de casa, a gente é melhor do que aquela mãe que deixou o filho na creche. E aquela que tá na creche acha que é uma mulher melhor por estar trabalhando fora e não dentro de casa. Então essa é a mensagem que eu quero passar aqui pra vocês. Todas nós desempenhamos um papel de extrema importância, seja ele dentro de casa ou seja fora de casa. Mas é muito importante que a gente valorize esse trabalho, mesmo a gente não sendo essa pessoa. Quando a gente contrata o serviço de alguém, quando a gente destina esse serviço para alguma pessoa da nossa família, por exemplo, se eu trabalhasse fora e o Felipe desempenhasse esse trabalho aqui dentro de casa, lavando uma louça, cuidando do Miguel, alguém tem que fazer esse serviço. Então a gente tem que valorizar essa pessoa,
A gente tem que dar o devido valor para quem faz essas atividades. E mesmo que seja toda a família, que bom que se unem e dividem as tarefas, mas é de extrema importância que a gente dê esse devido valor. Que a gente não ache que porque a dona de casa, porque a mãe, a mulher tá dentro de casa e é só dona de casa, ela tá deitada no sofá com as pernas pro ar e coçando. Gente, quem é dona de casa ou quem faz serviço doméstico sabe o quão trabalhoso, o quão cansativo é e o quão interminável é o serviço doméstico. Sempre tem. E quando a gente envolve maternidade junto, filhos, o trabalho é redobrado, porque a gente tem que fazer o trabalho doméstico conciliando com a maternidade. Então, mesma coisa agora, eu tô gravando aqui pra vocês, o Miguel tá aqui junto comigo. Ou eu tô varrendo e o Miguel também tá junto comigo, porque ele fica o tempo todo em casa. Então, eu tenho que conciliar a maternidade com o serviço doméstico. Mas a mensagem principal que eu queria deixar aqui pra vocês, mesmo você sendo dona de casa por tempo integral, ou você trabalhando fora e você sendo dona de casa por meio período, ou que seja 30 minutos no seu dia, entenda, não faça esse trabalho, não faça esse serviço apenas por fazer. Eu tenho que fazer, eu tenho que lavar essa louça, eu tenho que varrer o chão, eu tenho aquela montoeira de roupa pra lavar. Sim, é cansativo, mas se tem roupa no balaio pra gente lavar é porque a gente tem roupa pra vestir. Se a gente tá lavando a louça suja, é porque teve comida na mesa. Se a gente tem um chão pra varrer, é porque a gente tem uma casa. Então a gente tem que valorizar o cuidar da nossa casa. Eu mesma achava que era uma perca de tempo, que era um trabalho... Eu fazia por fazer, fazia porque tinha obrigação de fazer. Eu não tinha essa visão de que eu estar fazendo, eu estou cuidando da minha família. E quando a gente tá cuidando, a gente tá demonstrando amor por quem mais a gente ama, que é a nossa família. Então, quando a gente cuida do nosso lar, quando a gente cuida do nosso marido, quando a gente cuida do nosso casamento, da nossa família, a gente tá demonstrando amor. Então, coloque amor no que você está fazendo. Não faça somente por fazer. Porque quando você tem essa visão, muda totalmente o jeito como você vê a sua casa. Não é apenas uma casa. Não veja a sua casa apenas como uma casa cheia de tarefas para fazer, serviço de monte. Sim, é cansativo, mas veja como um lar. É o lar onde os seus filhos vão crescer, é onde você vai construir as melhores lembranças da sua vida, é onde você vai se abrigar nos dias de chuva e dias de frio, é onde você vai celebrar momentos felizes nos dias ensolarados de verão, é onde você vai criar seus filhos, é onde você vai viver. Por que tratar esse momento de cuidar como algo ruim? Porque muitas vezes a gente se dedica para os outros, a gente fica bonita para os outros, a gente vai e trabalha para os outros de uma maneira tão intensa. A gente vai tratar bem os outros, mas quando se trata da nossa casa, quando se trata da nossa família, a gente faz de qualquer jeito. A gente leva nas coxas, a gente acha que não tem importância a gente cuidar do nosso bem mais precioso, que é a nossa família e a nossa casa. Para onde que você vai quando você termina o teu trabalho? Pra onde você vai quando você quer passar um momento com a tua família? Pra onde você vai quando você briga com alguém? Você vai pra tua casa. Então por que você não valoriza isso? Por que você não cuida da sua casa? Porque é o seu lar. É onde você vive, é onde você acolhe sua família, é onde você vive com a sua família. E a nossa família, a nossa casa, é o nosso bem mais precioso. Então a gente tem que cuidar, a gente tem que cultivar. E quando a gente cuida, a gente tá demonstrando amor. Então faça com amor, faça com dedicação, que você vai ver que as coisas vão ficar mais leves. E eu não digo só para as mulheres, eu digo isso para todo mundo. Serviço doméstico não é taxado só para as mulheres, mas aqui eu tô direcionando a minha fala para as donas de casa porque eu sou dona de casa, mas não significa que o serviço doméstico é exclusivamente feminino. Eu sei que tem muitos homens que desempenham essa função ou que dividem essa função com as mulheres. E excelente, tá ótimo. A gente tem que entender o que vale, o que dá certo, o que funciona na nossa casa. Aqui em casa, por exemplo, a gente dividiu dessa maneira. Eu cuido da casa e do Miguel e o Felipe trabalha fora. Pra nós dá certo dessa maneira. Pode ser que aí pra você não dê certo. Pode ser que você entenda que você tenha necessidade de trabalhar fora. E tá tudo bem. Bom, gente, essa era a mensagem que eu queria passar pra vocês. Cuidar da nossa casa não deve ser um peso. Deve ser algo que a gente tem que levar com leveza. Algo que a gente tem que levar com amor. Então, se você gostou, deixa seu like. Se você concorda comigo ou discorda, comenta aqui embaixo pra mim saber a sua opinião. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificação pra receber aviso sempre quando sair vídeo novo. Nós temos vídeos novos toda segunda, quarta e sexta ao meio-dia. Temos conteúdos de maternidade, de rotina, vida real, muita limpeza e organização. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! The days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole